Eu vou voltar a falar de política. Estou indo para a Assembleia de novo. PC, cadê ele? Paulo César está chegando. Porque hoje o PC repercutiu com o ex-prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, que é agora o secretário da Defesa Civil, aquela questão do decreto de corte de gastos que foi assinado ontem pelo atual prefeito da cidade e colega de Mário Hildebrandt, o prefeito Egídio Ferrari. O que o ex-prefeito Mário Hildebrandt comentou sobre esse assunto, hein, PC? Márcia, então, o ex-prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, destacou que não deixou nenhuma despesa pendente em Blumenau e, bem pelo contrário, segundo ele, deixou 50 milhões de reais em caixa e também cerca de 770 milhões em obras em andamento, além de financiamentos aprovados. Essas obras que ele citou são na área de mobilidade, defesa civil, entre outras de infraestrutura. Claro que nós questionamos ele sobre o pronunciamento e também a fala do prefeito Ferrari, também do PL, ambos do PL, sobre esse decreto que visa cortar gastos no município. O que o ex-prefeito de Blumenau, agora secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt, falou sobre esse decreto assinado pelo prefeito de Blumenau. Eu deixei no caixa do município de Blumenau cerca de 50 milhões de reais em financeiro e orçamentário, muito próximo a 10 milhões de reais livre de aplicação para o prefeito em exercício. O que está sendo discutido, o prefeito fez o planejamento orçamentário dele e no planejamento orçamentário há uma previsão de que ele chegue a um déficit de 372 milhões de reais. Ele precisa fazer a gestão e com certeza ele vai fazer, competente para isso, para que ele possa pegar o orçamento dele dentro das necessidades de gasto desse ano de 2025 da Secretaria. Não há qualquer déficit deixado pela minha gestão para a gestão 2025, muito pelo contrário, isso se refere àquilo que vai acontecer durante o ano de 2025. Aí eles precisam adequar a necessidade ao orçamento e fazer as aplicações necessárias de acordo com aquilo que for prioridade na sua gestão. Pois é, lembrando que o orçamento previsto para o ano seguinte é aprovado, inclusive, pela Câmara de Vereadores e passou pelo Legislativo local um orçamento de aproximadamente 2 bilhões de reais. O fato é que o prefeito Egídio Ferrari disse que vai ter que cortar gastos de áreas específicas, também revisão contratual, principalmente de áreas locadas, para evitar um problema preocupante, como diz ele, no futuro de Blumenau. Já o ex-prefeito Mário Hildebrandt acrescentou dizendo como exemplo um pai que tem 22 filhos. Na realidade, nesse caso, os filhos estariam dizendo o que deveria ser investido e não o pai dizendo o que cada filho pode gastar. Isso que ele se refere às secretarias municipais, às autarquias municipais que dimensionaram um investimento dentro daquilo que esperavam receber por parte do Executivo. E aí o prefeito não teria como arcar com todas essas despesas. Por isso que ele fala em adequação do orçamento municipal. Claro, tem surgido em outros municípios também as questões, principalmente de pendências financeiras. Não é o caso de Blumenau, mas nós temos 3 municípios de Santa Catarina, começamos com Penha, falando aqui no ND Notícias, que decretou calamidade financeira. Depois teve Anita Garibaldi e também Águas Mornas aqui na Grande Florianópolis. Diante desse cenário preocupante, o Tribunal de Contas já pediu esses dados, inclusive dando um prazo de 5 dias para que os municípios informem que problemas são esses financeiros e que os municípios foram encontrados. Aí surgem outros problemas quando os prefeitos assumem. Encontram também pendências financeiras antigas. O prefeito utilizou a internet para dizer que ficou com déficit de precatórios de 4,5 milhões. Mas é claro que quando o prefeito assume, ele sabe que não é só bônus, tem o ônus também. Márcia, olha só, e daí para a gente observar todo esse cenário, a gente precisa fazer uma leitura mais ampla de tudo isso. Agora, claro que os prefeitos vão ter que adequar o orçamento para evitar que esses problemas surjam nos próximos anos. E lembrando que a prestação de contas passa também pelas câmaras de vereadores. Bom, Mário Hildebrandt já deixou a prefeitura, agora ele está como secretário de Estado de Proteção Civil e aí, automaticamente, as funções e a preocupação dele é outra, dimensionar o que vai fazer pelo Estado, pelos 295 municípios, à frente da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. E por isso, fazendo esse panorama mais amplo dos projetos para os próximos meses e talvez próximos anos. Futuro na Defesa Civil.
Estamos trabalhando na questão primeiro da reforma e da melhoria daquilo que já existe. Ao mesmo tempo, trabalhando nos focos das barragens, das dragagens, né? E nós estamos aí numa fase final de discussão do projeto JAICA, junto ao Banco Mundial, captando aí cerca de 149 milhões de dólares, 850, 900 milhões de reais, para uma série de projetos estruturantes também ao longo dos próximos anos. Estruturação de municípios. Nosso trabalho está sendo todo estruturado, já dando seguimento ao que o Coronel Fabiano fez e trazendo a minha experiência de prefeito, de alguém que sentiu na pele 8 enchentes, 1.800 deslizamentos em Blumenau, greve de caminhoneiros, que viveu a tragédia de 2008 como secretário de Assistência Social, de podermos nos estruturar para levarmos aos municípios o máximo de conhecimento e o máximo de informação e também de apoio e de estrutura. Tanto é que nós estamos trabalhando na questão da ampliação do nosso sistema de monitoramento, da ampliação das ações para que a gente possa estar cada vez mais próximo da população e especialmente mais próximo das defesas civis municipais. Então, com a estruturação dos municípios, a gente vai ter uma condição de resposta melhor. Mas entre as condições de estruturação dos fundos é que, especialmente as cidades melhores, tenham no mínimo um profissional de carreira capacitado, um agente de defesa civil com a formação para poder dar a resposta e acompanhamento da comunidade. Obras prioritárias. Esse ano serão aí cerca de 300 milhões de reais e que nós vamos trabalhar fortemente para que a gente, num curto espaço de tempo, coloque esses recursos em operação, coloque esses recursos lá para atender a necessidade, na construção das barragens, né? O quanto antes o início da barragem de Mirim Doce, de Petrolândia, de Botuverá, as ações de dragagem, que é uma ação fundamental que o governador Jorginho Melo tem na sua base, ou seja, a dragagem, a continuidade da dragagem e da limpeza do rio em Rio do Sul, que nós temos duas licitações, uma já foi, agora terminou, uma vai ser assinada agora, a outra está em fase final para ser assinada em breve também, Rio do Oeste, Itaió, na foz do rio Itajaí, ao mesmo tempo nas outras cidades, também em Timbó. Além disso, nós estamos trabalhando para fazer em Tubarão, ou seja, há uma série de ações de dragagem que é uma meta do governador Jorginho, que nós vamos trabalhar fortemente para que isso aconteça. E claro, os recursos são importantes, mas a gente precisa também ter a modalidade e a condição de aplicação desses recursos com responsabilidade, né? E um dos caminhos para isso é a questão do fundo a fundo, para que a ação rápida seja feita pela Prefeitura.